Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram, e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E, indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa com quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vós cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes:
quando vós mandeis sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou vós porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver a bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse, basta. E, saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra. E, pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai vós, e orai, para que não entreis em tentação. E, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. E, vendo os que estava com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E, respondendo Jesus, disse, deixai-os, basta. E, tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais 2 sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinha ido contra ele, saístes como um salteador, com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram, e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo, mulher, não o conheço. E, um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E, passando quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E, vendando-lhes os olhos, feriram-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo, profetiza.
Quem é que te feriu? E outras muitas coisas dizia contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciões do povo, e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-nos-lo. Ele replicou: Se vou-lo disser, não o crereis. E também, se vós perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos, logo: És tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Lucas, capítulo 22,